tá olhando aí, ó. Ó, o olhão. Ó, esse povo tá indo. Glória a Deus. Amém, amados? Paz do Senhor Jesus. Bom dia, né, para os irmãos, para quem eu não cumprimentei. Graças a Deus. O pastor estava falando de oferta, né, falou vários textos do Antigo Testamento. O pastor Sérgio passou ali, já é 2 cultos que faz isso. Ele passa, mas não tem nenhuma oferta? É engraçado, né? Eu pensei, rapaz, eu não tenho mesmo. Mas que eu já ofertei na vida do irmão antes de chegar aqui. O violão funciona perfeito, que a bateria eu compro, trago aqui, põe no violão. É coisa que eu não vê, entendeu, gente? Não vê pondo ali, mas está fazendo outras coisas, ofertando em outros lugares. Né? O pastor falou de textos, né, do Antigo Testamento. Aí você deve estar pensando, mas isso era no Antigo Testamento. Irmãos, o André pregou aqui ontem de manhã, né, ontem à noite no culto da mocidade. Ele falou de princípios. Então, existem coisas na Bíblia, ordenanças, que com a morte de Jesus na cruz e a ressurreição, as ordenanças elas foram tiradas, né? E agora os princípios estão em Cristo. Mas a Bíblia, ela mostra, por exemplo, o princípio da obediência não foi abolido. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, o princípio da obediência não foi tirado. O princípio da santidade na lei não foi tirado. Amém? Então, o princípio da oferta, de você ofertar alguma coisa, não foi tirado. E em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê que quem retém, a pessoa não é abençoada. O apóstolo João escreveu lá sobre as cartas, eu não lembro a igreja que é, mas fala assim, ó, e diz no seu coração, eu tenho ouro, rico sou. E Jesus vai falar para a igreja assim, na verdade você é um pobre, cego e nu, porque retém o que tem. Então, meu querido, vou contar para você uma experiência que eu tive quando nós estávamos falando. Eu já contei na igreja, mas eu acho que cabe aqui nesse momento, antes a gente abrir a palavra. Nós fizemos a reunião do congresso de jovens e fizemos uma reunião na minha casa. Eu gastei R$120 para fazer a janta para o pessoal lá. Vou falar valor aqui para você entender que foi, né? E depois era para a gente dividir. Aí, só que todo mundo jantou, ninguém lembrou de pagar, né? A gente é assim mesmo, né? A gente vai, come, não lembra de pagar, é assim mesmo. Tô brincando, viu? Mas, no outro dia o Herbert mandou uma mensagem, falou assim, passa no grupo, quanto que é para cada um que você gastou aí na janta. E eu escrevi, olha o que eu escrevi no grupo. Falei, gente, é um efa de azeite, um pouco de flor de farinha, é oferta movida ao Senhor, que tem no Antigo Testamento. Olha o que eu falei, escrevi lá. Deus abençoe. Todo mundo, então tá bom, kkkk, né? Manda que tanta coisa que tem no grupo, você sabe disso, né? Que as carinhas e tal. R$120. Na outra semana, eu fui num lugar e tal, e uma pessoa me deu uma oferta de R$200. Na hora que você pega o negócio, você lembra, puxa vida, gastei 120 lá, uma pessoa fala, Deus tocou no meu coração, eu vou te dar uma oferta. Na hora eu não abri o envelope, quando cheguei em casa, eles abriram R$200. Então, eu estou falando para você, amados, que ofertar é princípio. É lei, está na lei? Tudo bem, está na lei, mas está em toda a lei da Bíblia. Porque é princípio. Abre comigo lá, então, o segundo livro de Crônicas. A gente começar aqui a palavra. Então, tenha isso no seu coração. Tem coisas que são princípios que estão no nosso coração. Já contei que várias vezes eu tinha uma moto
E eu financiei outra moto e dei a moto quando a igreja estava construindo. E a moto valia R$ 2.500 na época. E o financiamento, eu estava fechando o financiamento. Quando eu lembrei que a Patrícia tinha conta no outro banco, nós, na hora ali, irmãos, ó, a Patrícia ligou para a gerente dela, falou assim, a gente faz financiamento sim e tal. E fiz o financiamento no banco, a Patrícia tinha conta, ficou muito mais barato, e eu somei o valor de juros, de diferença, deu exatamente R$ 2.500, a diferença de juros que daria de um banco para o outro, o valor da moto que eu ofertei na igreja. Então, irmãos, é princípio. Vamos lá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, ó. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, Senhor, é a sua palavra, que o Senhor possa abençoar os nossos corações e falar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar-se. Quero trazer o título da pregação. A gente coloca um título, porque para que os irmãos entendam o que a gente quer passar da parte de Deus, então chama lições sobre a vida de Josias. Vou trazer aqui algumas lições que a gente aprende com a vida deste rei. Quem nunca ouviu falar de Josias? Nunca ouviu falar. Todo mundo conhece? Quem era Josias? Rei de onde? Rei de Judá, né? E a Bíblia fala assim, ó, que tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Interessante, amados, ele começou a reinar com 8 anos. Mas eu pergunto para você, uma criança de 8 anos, ela tem condições de tomar decisões em um reino? Ela tinha um tutor, né? Esse moço, com 8 anos, vamos pensar a idade de 8, 9 anos, a idade do Israel, mais ou menos, filho do Herbert, assumiu o reinado, mas tinha um tutor. E olha que bonito, a Bíblia fala assim, ó, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então esse tutor que estava com o rei Josias também era um homem de Deus. Que estava ali instruindo o rei Josias também era um homem de Deus. E a Bíblia fala assim, ó, que ele andou nos caminhos de seu pai, Davi. Ué, mas ele era filho de Davi? O que você acha? Não, né, amados? Ele era da descendência do rei Davi, né? Essa história aconteceu mais ou menos em torno do ano 630, 634 a.C., que foi um período em que o povo de Deus estava num declínio espiritual muito grande. O povo de Deus estava se desviando das promessas de Deus, da palavra. E a história conta que no ano 722 a.C., Israel foi deportado para a Síria, porque eles não ouviram a voz de Deus. Eles não atentaram para os mandamentos de Deus. E o profeta Oséias, que foi o último profeta enviado para Israel, reino do norte, Oséias, ele foi um profeta assim, que Deus mandou ele casar com uma prostituta para simbolizar o pecado do povo. O pecado do povo, da infidelidade. Deus falou para Oséias, casa com essa mulher e ela vai trair você. Olha para você ver a palavra. Muita gente quer ser profeta hoje, né? Eu sou profeta. Apresento na igreja, eu sou profeta e falo em língua e tal. Ah, meu filho. Profeta é bem diferente do que você imagina, viu? Porque a gente pensa no glamour do profeta, né? Que vem na frente, revela o CPF da turma, fala, né, as coisas que acontecem na vida da pessoa, a pessoa chora, recebe uma oferta, mas profeta, gente, olha, mensagem boa eu entrego, mas a ruim é só o profeta. Qualquer um entrega mensagem boa, irmãos. Mas a mensagem, aquela que é para conserto, é o profeta que entrega.
Então, mas o profeta Oséias, ele falou com o povo de Deus lá, o povo de Israel, mas eles não quiseram ouvir, porque estavam afundados na idolatria. E a Bíblia fala então que veio o rei da Síria e sitiou Samaria e deportou todo Israel para a Síria. E os assírios então se estabeleceram nas terras de Israel. E os israelitas, eles se misturaram com os assírios, casaram. Aí que deu a origem então aos samaritanos. Quando você vê lá no Novo Testamento que os judeus não se davam com os samaritanos, é por isso. Porque os samaritanos, o que é um samaritano? É um israelita misturado com outras nações. No caso ali, a Síria. Mas Judá permaneceu firme, gente. Para você ter uma ideia, de 19 reis que teve no reino do norte, nenhum foi fiel. Pensa bem, 19 reis em torno de 200 anos, mais ou menos, nenhum foi fiel. E os reis de Judá, eles foram um pouco mais fiéis a Deus e viveram o período do reino de Judá 300 anos. Então viveu 100 anos para frente, que foi no ano 722, né, quando Nabucodonosor então invade Jerusalém no ano 606, em torno de 80, 100 anos mais ou menos, que eles ficaram a mais ali, servindo a Deus. Mas ainda tinha alguns homens de Deus que ansiavam pelo Senhor em Israel, mesmo assim. Porque se você estudar a história de Josias, quando Josias celebra a Páscoa, ele traz tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Mas, amado, Josias, então, ele vem ali da casa de Davi, vem dos reis de Judá que foram fiéis. Mas quando chega a época de Josias, o povo já não está tão fiel mais. O povo já não está tão fiel mais. E olha para você ver, se Josias seguisse o pai dele, estava perdido. Volta um pouquinho para você ver, 2 Crônicas 33, versículo 21. Segundo livro de Crônicas 33, versículo 21. Fala assim, era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Sacrificou Amon a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito, e a serviu. Ele, porém, não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Pelo contrário, multiplicou Amon seus delitos, seus pecados. Conspiraram contra ele os seus oficiais e o mataram no seu palácio. Coisa terrível, a pessoa não é firme com Deus. Os próprios oficiais ali mataram o rei. Então, o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e fizeram reinar em seu lugar a Josias, o seu filho. Então, olha para você ver a referência que Josias tem do pai dele, um homem que não foi fiel a Deus, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E qual é o mal que tinha aqui, gente? Era idolatria, seguir falsos deuses. Para você ter uma ideia, quando Jonas é chamado por Deus para ir até Nínive e pregar o arrependimento, Jonas fugiu da presença de Deus. Por quê? Jonas, ele é um profeta da época de Jeroboão II, em que Israel, gente, estava fundado na idolatria e não tinha arrependimento. Então Jonas, ele não acreditava em arrependimento, porque na nação que ele vivia como profeta, não tinha arrependimento algum. Como que ele ia para uma nação que não era de Israel, que não conhecia a Deus, para pregar o arrependimento? Ele sabia, as pessoas não vão se arrepender. E isso era a crença que ele tinha no coração dele. Então ele resolveu fugir da presença de Deus. Mas Deus ensinou para Jonas que a misericórdia dele se estende geração após geração e nação após nação. Amém? Então, gente, o povo que os reis já estavam mesmo pecando contra o Senhor e não estavam se arrependendo. Mas quando o rei, então, morre e Josias vai reinar agora, esse menino, ele resolve construir a vida dele de uma forma diferente. Resolve fazer diferente na vida dele. Então você está vivendo aqui hoje na igreja e fala, nossa, o meu pai não é fiel a Deus, o meu pai é crente, não é fiel a Deus. Eu também não vou ser. Faça como Josias. Toma uma decisão de não seguir os caminhos do seu pai ou da sua mãe, mas sim os caminhos que Deus está te dando hoje. A oportunidade que Deus está te dando hoje.
para que você siga no caminho dele. E Josias, então, amados, ele fez, versículo 2, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, a primeira lição que eu quero falar para você aqui nesta manhã, número 1, é que ele fez a vontade de Deus, o que era reto diante de Deus. Você sabe que Deus, ele pesa o caminho do justo? Você está andando aqui nessa terra, Deus está pesando, está analisando o seu caminho? Abre para você ver comigo em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, versículo 7. Diz assim, o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Irmãos, que versículo, né? Que o caminho do justo é plano. Quer seguir a Deus, irmão? Seu caminho vai ser plano. E Deus, retamente, com justiça, ele vai pesar o andar do justo. Quando Josias, então, ele decide ser fiel a Deus, amados, Deus vai abençoar o reino dele. Então Deus está pesando o seu andar. Como que você está andando diante de Deus? Eu fiz uma visita ontem e falei para o moço, olha, você está vivendo aí e tal. Você crê na Bíblia? Falei, não, eu creio. Você tem Jesus? Falei, não, eu tenho. Aí eu li um versículo para ele lá em João, que fala assim, aquele que pensa estar nele, deve andar como ele andou. Irmãos, nós dizemos que estamos em Deus, nós estamos andando como Jesus andou, será? Não estou impondo aqui para você uma religiosidade não, mas pensa bem para você ver, será realmente que nós estamos andando como Jesus andou? As minhas obras, as minhas ações, porque Deus está pesando o caminho do justo. Interessante que Jesus, quando ele era jovem, assim como que o rei Josias, Jesus nos ensinou a andar, mesmo ainda jovem. Você está pensando, mas eu sou criança, ainda sou muito jovem, eu vou seguir o meu caminho, tranquilo. Mas Jesus, com 12 anos, ele nos ensina a andar na presença de Deus. Olha para você ver em Lucas, abre lá, Lucas capítulo 2. Eu nunca tinha prestado atenção numa parte desse versículo, mas Lucas capítulo 2, versículo 39. Lucas 2, 39. Diz assim, assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Está falando de Jesus, que Jesus crescia e se fortalecia. Mas está falando, mas Jesus era filho de Deus. Ele deu exemplo aqui como homem, gente. Aqui Lucas fala da humanidade de Jesus. Então ele está falando como homem, como ser humano. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia, então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus estava sentado no meio dos mestres, ouvindo os mestres e fazendo perguntas para os mestres. Versículo 47. Todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e das suas respostas. Porque Jesus começou a debater, né? Tinha um debate entre os mestres e tal. Só que as respostas que Jesus começou a dar, gente, para um menino de 12 anos, eles ficaram impressionados. De vez em quando você não fica impressionado com seu filho, que é mais novo, dá uma resposta para você, fala, nossa,
Essa semana eu estava meio bravo em casa lá, a gente é ser humano, né? Aí ali você ouviu aquele, acho que é o comercial das Americanas, que fala relaxa, que nas Americanas você acha uma coisa assim. Ela falou, relaxa, pai. Nossas crianças ensinam a gente, rapaz. Aí eu ainda estava meio bravo lá, aí de repente ela falou assim, papai, por que o senhor está tão bravo? Quebrou eu, irmão. Quebrou. Disse, não, filho, tá bom, vai ficar bravo menor. Eu disse, nossa, até as crianças ensinam a gente. Lá o versículo agora 48, ó, quando ouviram, maravilhavam-se. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco? Quer dizer, a Maria e o José, né, acharam-lhe Jesus. E perguntou para ele, por que você fez isso com a gente? Teu pai e tua mãe, teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Versículo 49, respondeu-lhes ele, por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreendendo as palavras que lhes dizia, então desceu com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ao versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, mesmo novo, Jesus nos ensinou a crescer. Você está aí 40 anos na igreja, você não cresceu nada, não arrependeu dos seus pecados, não mudou a sua vida ainda. E os seus filhos estão olhando, seus netos estão olhando o que você está fazendo. É sério, irmão, seus netos estão olhando, pensa que não? Quem aqui é avô? Quem é avô? Levanta a mão, vai assim. Ó, quantos? Seus netos estão olhando. E eu falo para você, a mãe dentro de uma casa, ela tem um papel muito importante em relação a Deus. Irmão. O pai tem também, mas a mãe é impressionante. O papel da mãe dentro de casa em relação a Deus é muito importante. Porque a criança ela tende a ficar mais com a mãe, né? O pai sai para trabalhar, tá? Hoje em dia as mulheres também trabalham, mas na hora que pega é a mãe que está ali. Então essas atitudes que a mãe praticam dentro de casa, que são longe de Deus, a criança espelha muito mais. Ela vai pegando as palavras que a mãe fala, a criança vai pegando. Então a mãe, ela tem um papel importantíssimo na criação ali em relação a Deus. O pai também tem, então é um trabalho, estou falando que o pai não tem responsabilidade. Mas eu falo para você, irmão, se o pai é firme e a mãe não é, o negócio é complicado. Complicado, e os filhos tendem a seguir a mãe. Isso a gente vê assim, casos aqui na igreja de muitas pessoas aí, muitos irmãos fora daqui também do ID que a gente conhece, por aí, que a mãe, o pai era firme e a mãe não. O negócio foi pro beleléu. E também a gente já viu avós, o pai e a mãe firme, mas deixa muito com a avó, né? Então, um dia, assim, eu e a Patrícia, nós temos aprendido, irmão, todos os dias, que o lugar de filho é dentro de casa. Ah, mas a avó está aí para olhar o filho no fim de semana, irmãos. Claro que não, numa necessidade lá, que você tem que trabalhar, você vai deixar, mas, olha, o lugar de criança é dentro de casa, irmãos. Dentro de casa. Eu falo para você, dentro de casa. Trabalhe para que a criança fique na sua casa. Ah, mas a avó é uma benção. Não, é uma benção, estou falando que não é não, mas criança é com o pai e com a mãe. Se você quiser dar uma educação ali do seu jeito, é com o pai e com a mãe. Amém? Divaldo, você está falando heresia aí, eu já deixei minha criança com a avó a vida inteira e foi uma benção. Não estou questionando o poder que os avós têm de educar também, tá certo, gente? Mas lugar de criança, a responsabilidade é do pai e da mãe. Para evitar, né? Evitar coisas por aí. Então, amados, Jesus ensinou nós a andarmos no caminho, a crescermos na graça e no conhecimento, mesmo ainda criança, assim como o rei Josias. Olha, sabe para quem que Deus olha? Olha para quem Deus olha, Isaías 66, versículo 2.
Fala assim, ó. Não fez a minha mão todas as coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Irmãos, olha para quem Deus vai olhar, para aquele que é contrito de espírito e para aquele que treme da palavra dele. Deus está olhando por você? Pela misericórdia, né, amados? Deus sabe que a gente é falho muitas vezes. Por isso que Ele enviou Jesus. O pastor falou do amor de Deus, para a gente falar, Jesus te ama. Olha, se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. Nós somos complicados, não? Nós não somos complicados? Meu Deus do céu, o ser humano é muito complexo. Muito complicado. Não tem como... Irmãos, não tem como o ser humano ter saído do macaco, não tem jeito. Nossa, a gente é muito complicado. Imagina a complexidade que tem dentro da sua mente. Até eu vi uma explicação sobre a Trindade, sobre a Trinidade de Deus, que eu achei lindo, achei lindo. Bonito demais. Esse pastor dando estudo sobre a Trindade falou assim, irmãos, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, macho e fêmea os fez. Não foi assim? Então, tanto o homem quanto a mulher saiu de Deus ali, macho e fêmea, Deus os fez. Aí Deus vai falar para Adão e Eva, olha, eu quero que vocês multipliquem, que vocês tenham filhos, que vocês cresçam na terra. E quando você pega o pai, quando você pega a mãe, pega o filho, você vai olhar nas características do filho. Ele não traz características tanto da mãe quanto do pai? Não traz? Mesmo que, nossa, é a cara do pai, mas o dedo do pé, a orelha, alguma coisa física tem da mãe. E vice-versa. Você pega a Alice lá, né? A gente brinca que a Alice parece com o papai, mas é igual a mamãe. Porque às vezes o rosto é semelhante, vou puxar para o meu lado, né? Semelhante a mim. Mas a gente vê fotos da Patrícia quando criança, também tem traços da Patrícia. E é engraçado, né? Você vê assim, no filho, a característica do pai e da mãe. Então, a gente vê no Filho Jesus características do Espírito Santo e do Pai. A gente vê em Deus características de Jesus e do Espírito Santo. E a gente vê no Espírito Santo características de Jesus e do Pai. Representado na família física aqui. Amém? Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Então, amados, ó, Deus vai olhar para aquele que é contrito de coração. Então, você está aí com seu coração? Essa palavra não é para mim, não. Mas Deus ama aquele que está abrindo o coração. Davi vai escrever um salmo, ó, o Salmo 101. Salmo 101. Olha quem que Davi escolhia para estar na casa dele e também ali profeticamente, né, simbolizando Deus falando. Mas olha quem que Davi escolhia para estar na casa dele. Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6, fala assim, ó. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Irmãos, olha, Davi escrevendo, ele disse assim, eu vou procurar os fiéis da terra. E profeticamente, né, espiritualmente, a gente sabe que é Deus falando pela boca de Davi. Então Deus vai procurar aquele que é fiel e aquele que anda no caminho reto. Esse é o que o Senhor vai procurar. Quando nós decidimos, então, fazer o que é reto diante de Deus, amados, nós conseguimos acessar um princípio no reino de Deus, que é o princípio de multiplicação. Deus tem matemática também. Princípio de multiplicação. Jesus proferiu uma parábola e falou assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que ele planta uma semente e ele dorme e não sabe se a semente vai produzir de dia ou de noite, mas ele planta aquela semente e aquela semente produz uma erva e da erva a espiga e da espiga sai ali o fruto e quando o fruto está maduro ele é pronto ali para ser colhido. Olha para você ver, ó.
A semente é a palavra de Deus. O que joga na terra é o semeador, né? Que semeia a palavra, aquele que fala a palavra quando nós pregamos, e o seu coração, mas é a terra. E vai brotar alguma coisa no seu coração. Mas é por etapas, é degrau após degrau. Você vai aprendendo sobre Jesus e de repente você vai colher um fruto que já está maduro na sua vida, porque aquela palavra, ela produziu alguma coisa no seu coração. Mas, ó, para você ver, quando Jesus, ele vai alimentar aquela multidão, e a Bíblia fala assim que Jesus falou para os discípulos, dai-lhe vós de comer, e os discípulos falaram, Senhor, a gente só tem aqui 2 peixes lá e 5 pães. Olha, em João, capítulo 6, João, capítulo 6, ainda falando do reino de Deus, João, capítulo 6, versículo 4 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 4. A Páscoa, festas dos judeus, estava próxima. Versículo 5. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para os testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André é complicado, né, gente? André não tem muita fé, né? Olha o nome do discípulo aqui. André, todo André é complicado. André, brincadeira, irmão. André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos, ainda falou que é pequeno, ainda fé pequena, né? Ei, André, pequenos, e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantas pessoas? Desprezou o que o menino ali tinha. Algumas Bíblias falam menino, né? Outras falam rapaz. Mas Jesus diz assim, ó, disse Jesus, manda o povo assentar-se. E havia uma grama naquele lugar, e assentando-se os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu com os que estavam assentados, e fez o mesmo ali com os peixes. Olha, irmãos, o princípio que eu quero mostrar para você. Jesus pegou a oferta de um menino, e Jesus multiplicou aquela oferta, aqueles pães e aqueles peixes que aquele menino tinha. Jesus falou assim, em certa passagem, quando os discípulos impediram que as crianças viessem até ele, Jesus disse assim, ó, não impeça que as crianças venham até mim, porque das tais é o reino de Deus. Os milagres da sua vida vão acontecer dentro do reino de Deus. E Jesus vai falar para os discípulos, aquele que não tornar-se como uma criança, não pode de maneira nenhuma entrar. Outra tradução na King James diz assim, ó, não pode de maneira nenhuma acessar o reino de Deus. Não pode acessar os milagres no reino de Deus. Então, o que eu quero mostrar para você? Ó, que se nós estamos aqui hoje, se a sua fé não for como de uma criança inocente, em Deus, você não vai conseguir ter acesso ao reino de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados e tornar-se como uma criança, você não vai conseguir alcançar o seu milagre. Porque muitas coisas estão, impedindo que Deus opere. E você vê, os discípulos de Jesus não falaram, aqui pode ser esses pequenos peixes. Mas Jesus disse, ele pegou os pães daquele menino, irmão. Jesus ensinou em outro lugar, que das tais, das crianças, é o reino de Deus. Amém? Então existe um princípio de fé que é igual ao de uma criança. Eu estava em casa esse dia, a Alice queria picolé. Eu falei, não vou comprar picolé nos almoços para você não, tal. Mas eu quero. Irmãos, mas ela ficou ali uns 40 minutos, mas eu quero. Até que eu pus ela na bicicleta e fui lá no mercadinho perto de casa, comprei o picolé para ela. Aí eu falei, nossa, eu preciso de uma fé igual criança,
Porque a criança, quando ela quer, ela insiste. Quando ela quer, ela insiste, irmãos. Não é verdade? Insiste. Então existe esse princípio de multiplicação. Ó. E Jesus falou assim, né? Não há aquele que tenha deixado tudo por causa da regeneração, igual eu falei semana passada, que vai conquistar no reino de Deus a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Você quer que a sua fé multiplique? Então, amado, torne como uma criança, inocente como uma criança. Entrega a sua vida para Jesus, nasça de novo, que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes obras na sua vida. Deus vai multiplicar aí a paz no seu coração. Sabe por que às vezes a gente não consegue muito conquistar bênçãos de Deus? Você está doente, muito tempo, não consegue ter uma fé para ser curado? É porque a gente faz a coisa errada. Tem uma historinha, acho que vocês já ouviram falar, mas de uma mulher que entrou numa fábrica para trabalhar, e a fábrica de tear lá, de fazer os tecidos. E está escrito assim, ó, caso as linhas, elas embaraçem, emaranhem, eu não sei falar, emaranharem, né? A palavra, ou embaraçar, vamos colocar embaraçar, vai. Chame o supervisor. Está escrito lá a placa grande, chame o supervisor. É engraçado, né? Isso serve também para aquele mercadinho que está escrito assim, ó, uso obrigatório de máscara. Você chega na porta do supermercado sem máscara, você entra? Você não entra, mas tem que pedir para o caixa ir lá comprar um negócio. É regra, tá lá, é lei, está escrito. Sem máscara não vai entrar. Então, essa mulher trabalhando, ela mexendo lá na máquina lá das linhas e tal, embaraçou. O que ela fez? Ela tentou lá desembaraçar, embaraçou mais ainda, viu um negócio. Depois que ela fez tudo isso, estava tudo embaraçado, tudo perdido, ela chamou o supervisor. O supervisor então veio e falou, o que você fez? Tal? Eu tentei desembaraçar o negócio, mas não está escrito que era para você me chamar. E ela fala ao supervisor assim, mas eu tentei com todas as minhas forças. E ele fala, mas o certo é chamar o supervisor. Então você está batendo com todas as suas forças, tentando resolver o seu problema com as suas forças, mas o certo, irmão, o certo é o caminho reto. O certo é entregar a vida para Jesus, é o caminho reto, e confiar que Ele fará algo na sua vida. Amém? Está embaraçando com as linhas, mas está escrito já, não tem uma lei? Clama a mim, responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, o primeiro princípio, fez o que era reto aos olhos do Senhor. O segundo princípio da vida de Josias, volta comigo lá em 2 Crônicas. São 18 princípios, tá, irmãos? Mas vamos lá, nós estamos no segundo. Eu estou brincando. Peguei a palavra do André de ontem, princípios. Mas na segunda, lição que nós aprendemos aqui com o rei Josias, olha o versículo 3. Diz assim, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, vamos fazer as contas. No 8º ano do reinado dele, quantos anos ele começou a reinar? Quando ele começou, ele tinha quantos anos? No 8º ano, quantos anos que ele tem agora? 16 anos. Está vendo, jovem, que você está ouvindo essa palavra? 16 anos. Então, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Oh, aleluia. Eu fiz um balanço na minha vida, mas eu perdi muito tempo na minha mocidade. Olha que eu estou na igreja há 25 anos. Eu perdi muito tempo na minha mocidade. Nossa, eu perdi tempo demais. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, no 12º ano, no 12º agora, quantos anos que ele tem? Conta aí. Se no 8º ele estava com 16 e no 12º passaram aí mais 4 anos, né? Então ele está com 20 anos agora. 20 anos. Começou então a purificar Judá e Jerusalém, tá vendo? Ele começou com 16, fortaleceu na fé dele, agora ele vai começar a reinar de verdade. E a primeira coisa que ele vai fazer é purificar Jerusalém da idolatria. Então, o segundo princípio que eu quero falar para você
que ele tirou os altares idólatras que tomavam o lugar de Deus em Judá. Tirou tudo aquilo que tomava o lugar de Deus. O que você está fazendo com a sua vida durante aí os seus dias? Irmão, não estou falando assim de religiosidade não, mas eu falei para o pastor essa semana, eu falei, pastor, eu estava na minha casa, a Patrícia saiu para trabalhar, a escola está de greve, eu estava em casa. Normalmente eu sentaria lá, assistiria um filme, tipo assim, o Rambo 1, 2 e 3. Eu sou mais antigo, irmãos. Eu gosto dos filmes antigos. Assistiria, sei lá, um filme. Né? Mas a Patrícia saiu para trabalhar, eu pensei, eu vou assistir filme? Eu vou buscar a Deus que assistir filme, porque eu estou aqui sozinho na minha casa, a Alice para a escola. Falei, nossa, que oportunidade. Irmãos, de verdade, não estou falando por religiosidade nem para engrandecer, mas eu entrei no meu quarto, irmãos, 1h35 mais ou menos. Eu saí de lá, 4:45, orando, a Patrícia buzinando, porque daí ela vai em casa, busca eu para a gente buscar a Alice na escola. Mas estava tão gostoso, eu não queria sair, quase que eu mandei uma mensagem para ela, vai lá você, deixa eu aqui. Porque é gostoso, irmãos, buscar a Deus é bom demais. A oração, eu já falei, ela tem um comecinho ali difícil. Você está orando, é difícil, é igual comer uma bolacha de sal sem suco, sem nada. Experimenta, pega uma bolacha de sal e come a bolacha sem água, sem suco, sem nada. É seco, não é? A oração é assim, você começa seco, não está sentindo nada. Passa 1 hora, às vezes você não sentiu nada. Mas é fé. Mas vou falar para você, tem hora que... Aí quando vê, começa a descer a atmosfera. Você embala, você não quer parar mais. Porque daí você já quebrou aquele clima, né? Aquele parte da carne, a carne já assentou-se. E você vai. É bom demais, irmãos. Porque a gente enche a nossa vida de tanta coisa que tira o lugar de Deus. Passa a madrugada inteira assistindo série no Netflix, irmão. Para com isso, vai orar, irmão. Não que você não possa assistir, tá? Estou colocando religiosidade para você, não. Mas pensa bem para você ver, você gastar 5, 6 horas assistindo uma série. Imagina se você gastasse isso orando, o que Deus não faria na sua vida? Lendo a Bíblia, né? Estudando, tá? Aí o pastor fala de experiências aqui, você não entende, porque você não passa, né? Você nunca passou por aquelas experiências. Aí a gente vem e chama para você, quer receber o batismo do Espírito Santo. Não fala em línguas, por quê? Está faltando, está preenchendo. Outras coisas estão preenchendo a sua vida. Outras coisas estão preenchendo você e não deixa o Espírito Santo agir na sua vida. E você acha bonito, nossa, que benção, os irmãos falam em língua, nossa, eu queria tanto isso para mim. Mas como que está sendo preenchida, né, a sua vida lá fora? Então, Josias, número 2, né, ele tirou tudo aquilo que estava tomando o lugar de Deus. Josias, então, amados, nessa reparação que ele vai fazer em Jerusalém, ele vê que a casa de Deus também está abandonada. E ele manda, então, os levitas ali, os trabalhadores, irem ao templo de Deus e repararem a casa de Deus. O que eles vão fazer? Eles vão limpar a casa de Deus toda. E a Bíblia fala, lá no versículo 13, estavam sobre os carregadores e inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. Alguns dos levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, e o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio a Moisés. Então eles acharam a Bíblia, a lei de Deus estava lá no templo, mas estava jogada. E eles leram a Bíblia, eles vão falar para Josias o que eles acharam no templo, ali o dinheiro, o valor e tal. Mas eles falaram, nós achamos também o livro da lei do Senhor. E eles leram aquele livro perante o rei Josias. Irmãos, e tinha profecias acerca do mal que Deus traria a Jerusalém nos dias de Josias. Porque o pecado já estava grande, Deus ia punir Jerusalém por causa dos pecados. E eles leram perante o rei. Mas olha o que aconteceu, versículo 19 agora. Versículo 18, vamos lá no 18. Então Zafã, o escrivão, informou ao rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e leu Zafã nele perante o rei. Versículo 19. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Zafã,
Abdom, filho de Mica, a Zafã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei. Ide consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor e não fizeram conforme tudo o que está escrito neste livro. Então o rei Josias, ele ficou comovido com aquelas palavras, porque Deus ia trazer uma condenação. E a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Ele se arrependeu, gente, diante daquelas palavras que ele ouviu. Você tem ouvido a palavra de Deus há muito tempo, Deus falando com você. Você está endurecendo o seu coração. Faça como Josias, ele se arrependeu. Lá em Joel fala assim, não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Buscai ao Senhor. Porque Deus ia trazer um mal muito grande, o profeta então vai chamar a atenção do povo. Olha, ele se arrependeu, gente. E um coração arrependido, um coração contrito, de maneira alguma Deus vai desprezar. Olha para você ver no Salmo 34. Salmo 34. Versículo 18. Diz assim, Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração, o que está escrito aí? Contrito ou quebrantado, né? E Ele salva os contritos de espírito. Amém? Quer que Deus esteja perto de você? Coração quebrantado, coração aberto para Deus. Salmo 51, 17, um pouquinho para frente, versículo, todo mundo conhece esse versículo, né? Mas vamos ler Salmo 51, versículo 17. Quer sacrificar a Deus? Diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, diante da palavra de Deus, olha, abre o seu coração, porque Jesus quer entrar e fazer uma grande obra na sua vida, quer curar você, transformar a sua vida. Paulo, quando estava escrevendo a segunda carta aos Coríntios, ele falou assim que a tristeza, segundo Deus, ela opera um arrependimento. Porque Deus vem confrontar a gente naquilo que a gente está errado. Deus vem chamar a atenção nossa naquilo que a gente está errado. E parece que produz uma tristeza em você, mas aquilo gera um arrependimento no seu coração. Mas então, deixei para vocês 3 princípios da vida de Josias. Número 1, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Número 2, ele tirou os altares, né? Tirou aquilo que tomava o lugar de Deus. E número 3, o rei se arrependeu diante das palavras de Deus. E agora, qual é o efeito que isso produz na minha vida? Então, Edivaldo, se eu andar no caminho reto, tirar aquilo que está tomando o lugar de Deus, e eu me arrepender diante da palavra que é falada para mim, o que acontece na minha vida? Provérbios 15, versículo 29. Estou dando mais um estudo para você hoje, irmão, para você sair daqui e falar, nossa, eu vou estar firme com Deus, porque Deus vai fazer uma grande obra na minha vida. Nossas orações, elas são ouvidas quando nós, nos arrependemos diante de Deus. Provérbios 15, versículo 29. Que bonito. 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas Ele escuta. Quem que Ele escuta? A oração dos justos, irmão. Olha, o Senhor está longe dos ímpios. Você sabe que sabe o que é ímpio? Aquele que não tem Deus. Ímpio é a pessoa que não tem Deus. Não entregou sua vida para Jesus ainda. Você já entregou sua vida para Cristo? Então Ele escuta as orações daqueles que foram justificados em Cristo. Quando você aplica a mesma palavra no seu coração, irmão, tira tudo aquilo que está tomando lugar de Deus, faz o que é reto diante do Senhor, se arrepende diante da palavra, Deus, número 1, Ele ouve as suas orações. Você sabia que existem promessas na Bíblia de respostas? Deus deixou palavras assim que garantem que se você for justo diante dele, você vai ter resposta à sua oração?
Salmo 91, versículo 15. Vou ler um dos versículos para você, que Deus promete responder. Salmos 91, versículo 15. Glória a Deus. Diz assim, ó: Ele me invocará. E o que vai acontecer? E Deus te responderá. Estarei com ele na angústia, e o livrarei, e o glorificarei. Irmãos, olha que bonito, ó. Ele me invocará, e Deus vai responder a sua oração. Promessa de Deus, que Deus vai responder a sua oração. Mas tem que estar na presença de Deus, justificado diante de Jesus. Porque quando tem um pecado, né, o pecado, infelizmente, ele vai impedir que a sua oração ela seja respondida. E em segundo lugar, para terminar, o que eu tenho que fazer? Então, o que vai acontecer na minha vida quando eu recebo a palavra e arrependo? Você vai agir de acordo com aquilo que você recebeu. Número 2, a sua ação agora tem que ser, você tem que agir, irmãos, de acordo com aquilo que você recebeu. Quem quer receber a bênção de Deus aqui? Quem já recebeu? Então haja de acordo com uma pessoa abençoada. Aí você sai daqui, a gente costuma dizer que a pregação é para depois do culto, não é para agora. Você vai sair daqui e vai voltar para a sua vida do mesmo jeito, a vida de incredulidade, de pecado. Não, irmão, você tem que agir de acordo com o que você recebeu aqui. Não adianta nada, você vai vir 15 vezes aqui na frente, por 15 anos nós vamos orar por você, mas se você agir lá fora do mesmo jeito, não vai acontecer as coisas. Eu vi um testemunho de um pastor, tá, rapidinho, que ele orava assim, muito por cura. Então, ele já contou a experiência assim, que a pessoa estava com o osso quebrado, e ele orou assim, o osso colou na hora. E ele falava para as pessoas assim, faz o que você não pode fazer. E a pessoa mexia e tal, pela fé ali. Sempre ele falava, faz o que você não pode fazer. E a pessoa fazia mesmo, era curado na hora, de verdade. Aí tem um rapaz que estava com o pé quebrado, quebrou o pé. E ele veio na frente para receber a oração do pastor. Aí o pastor orou por ele, então, repreendeu aquela enfermidade ali, aquela fratura. E ele, por si só, deu um pulo. E a hora que ele deu um pulo, ele gritou, ai, que dor! Não foi curado. Porque o pastor não mandou ele fazer nada. Então tem que esperar o homem de Deus mandar. Na hora que eu mandar você andar, aí você anda. Mas ele ficou tão empolgado com a cura e tal, que ele mesmo pulou por si só e não foi curado. Quase arrebentou o pé. Não espera. Aí tem outro testemunho desse pastor que a esposa dele pregando e tal. E, gente, esses pastores estão no livro Generais de Deus. Leia esse livro, pelo amor de Deus. Você tem que ler esse livro. Generais de Deus. Está lá o Charles e a Francis André, né? E eles pregando no culto assim e tal. E eu vi uma pregação dela, ela falou assim que Deus deu uma direção para ela. Isso aqui que é a fé, né, irmão? A fé. Deus deu uma direção para ela, falou assim que os 30 primeiros que chegassem na frente ia ser curado. E ela fez a pregação dela assim. E ela falou no final, olha, os 30 primeiros que chegar aqui vai ser curado. Umas 80 pessoas encheu o púlpito aqui. Aí ela falou, meu Deus, como que eu vou saber quem foi o primeiro? Mas quando ela observou os 80 que estavam ali na frente, ela olhou nas cadeiras, tinha cadeira de roda, muleta, andador, tudo solto lá. As pessoas foram curadas quando ela chamou, né? Na ordem. Pessoal, eu preciso chegar lá primeiro. Então ela levantou da cadeira de roda ali, ela foi curada. Glória a Deus. Porque a palavra, ela tem poder, irmãos. Olha, a palavra tem poder na sua vida. Eu falo para você. Por isso que Josias, ele se arrependeu mesmo. E a Bíblia fala que Deus não trouxe o mal que ia vir sobre Jerusalém na época de Josias. Trouxe outro tempo. Mas Josias, a vida dele, foi uma vida muito abençoada. Porque ele agiu de acordo com aquilo que ele recebeu. Né? Jesus, quando curou aquele homem que tinha 38 anos lá passando uma enfermidade, Jesus falou para ele, olha, você quer ser curado? Fala, Senhor, mas o anjo tal, quando agita a água eu não consigo entrar. Jesus falou, recebe a cura, pega a sua cama e anda agora. Haja de acordo com o que você recebeu.
Pega a sua cama e anda. A mulher lá que, pecadora, né? Jesus falou, onde estão os seus acusadores? Ela falou assim, não tem ninguém. Então vá e não andes mais no pecado, não pratique mais o pecado. Quer dizer, ande de acordo com aquilo que você recebeu. E eu tenho certeza, amado, se você aplicar a palavra na sua vida e andar de acordo com aquilo que foi ministrado na sua vida, olha, vai ser diferente, amém? Deus vai operar muito mais na sua vida, aleluia. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Glória a Deus. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Uma palavra que mais de exortação. Costumo pregar sobre fé, batismo com o Espírito Santo, mas a palavra ela tem poder. Deus sabe a necessidade do seu coração. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Então, amado, se você ouviu essa palavra, você quer receber uma oração da igreja, pode vir aqui à frente, estaremos orando por você. Você quer receber uma perturbação, em nome de Jesus, ordenamos, vá embora toda enfermidade, pecado, falta de arrependimento, em nome de Jesus. Nós sejamos revestidos com o Teu Espírito Santo. Prendemos, Senhor, prendemos toda perturbação, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, aleluia. Amém, amados? Você receba aí a sua bênção em nome de Jesus. O pastor está encerrando o culto. Glória a Deus, uma ótima tarde para os irmãos, ótima semana. O Espírito de Deus possa continuar operando uma grande obra. Você que ouviu essa palavra, segura aí, coloca em prática na tua vida. E as demais coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Uma ótima semana com a presença do Espírito Santo, muita sabedoria e graça na presença dele. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.